Olá, o meu nome é Ricardo Lima e estou aqui em representação da Federação de Ginástica de Portugal, na qual sou diretor técnico nacional para a Ginástica para Todos. A FMH fez o convite à Federação e a Federação não poderia deixar de estar presente neste momento importante em que se discute o desporto e aqui a nossa modalidade será também ela abordada. O tema principal desta comunicação será a ginástica, as 4 etapas da prática na carreira gímnica, e esta comunicação será dividida em 4 breves comunicações, na qual eu ficarei responsável pela primeira comunicação, o primeiro capítulo, digamos assim, e onde será tratada a abrangência universal da ginástica e onde será também retratado aqui o conceito de desporto para todos, em comparação com a disciplina de ginástica para todos no seio da ginástica. Portanto, irei fazer uma breve abordagem às origens da ginástica, para entender o nosso passado, caracterizar também o universo gímnico, e depois então partirei para a área da ginástica para todos, faremos uma breve referência aos eventos e por fim terminar com um aspecto comparativamente entre a ginástica para todos e a ginástica em geral com o desporto para todos. Iremos então mostrar de seguida como as disciplinas modernas da ginástica partilham algumas origens históricas. Os primeiros registros e obras de arte que retratam as atividades da ginástica no tempo da antiga China, Egito, Grécia e Roma. A maioria das disciplinas gímnicas evoluíram a partir de 4 vertentes, são elas as seguintes. A vertente militar, vários eventos de ginástica têm origens muito claras no treino militar. Por exemplo, os romanos usavam as argolas como forma de prender os soldados e os gladiadores da época, ou, por exemplo, o cavalo com arções, que evoluiu a partir de réplicas de madeira e couro de cavalos reais que eram utilizados em muitas culturas como uma forma segura de treinar os soldados a montar, a desmontar e a usar as armas. Outro exemplo, os primeiros aparelhos de saltos eram cavalos de madeira usados para treinar os soldados a montar e a desmontar os cavalos. Ainda até há pouco tempo era conhecido esta área, os saltos, na ginástica artística, como os saltos de cavalo. Por outro lado, temos ainda a vertente de educação, portanto, vários eventos de ginástica e aparelhos dos dias de hoje foram inventados ou popularizados por educadores europeus, responsáveis por garantir que os seus alunos estavam fisicamente e mentalmente bem. E, portanto, desenvolveram, então, práticas e sistemas formais de preparação física. Por outro lado, temos ainda uma influência da medicina. A medicina criou aqui uma influência, e esta influência surge porque muitos dos treinadores também eram médicos na altura, e os exercícios e sistemas de treinos que eles desenvolveram também foram utilizados na prevenção e na reabilitação de lesões, principalmente nos períodos após as 2 guerras mundiais. E por último, as artes cênicas. A quarta e provavelmente a mais antiga fonte da ginástica moderna foram mesmo as artes cênicas. Muitas culturas desenvolveram artistas que incluíam trapezistas, saltadores ou outros acrobatas aéreos, existindo ainda peças cerâmicas de origem chinesa, egípcia e grega com mais de 2000 anos, em que mostram acrobatas altamente qualificados nestes tempos. Então, temos aqui algumas imagens ilustrativas desses mesmos aparelhos e épocas. Passando para a área do universo da ginástica, o universo da ginástica em Portugal contabiliza 8 disciplinas, são elas a ginástica para todos, a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, a ginástica artística feminina e a ginástica artística masculina, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolins e o time gímnico.
Esta diversidade de disciplinas perspectiva desde logo uma variedade imensa de práticas e de objetivos distintos. Aqui, a nível nacional, porque internacionalmente a FIG, Federação Internacional de Ginástica, enquadra já também uma nova disciplina, que é o parkour. O que será de esperar que o mesmo venha a acontecer a nível nacional, isto para as especialidades enquadradas pela própria FIG nesta disciplina. Mas, por enquanto, estas são as 8 disciplinas, as 8 áreas em que a Federação de Ginástica de Portugal desenvolve atividades e promove as mesmas. O universo da ginástica, todas as disciplinas e especialidades permitem que a ginástica tenha uma grande variedade de práticas. Isso é comum e é fácil de identificar em todas as disciplinas já mencionadas. Mais acrobáticas, mais dançadas, ou viradas para a recreação ou para a competição, ou ainda até simplesmente para a manutenção e bem-estar, a ginástica consegue dar resposta a todos os praticantes. Tem ainda objetivos muito diferenciados e diversificados. Cada ginasta pode ter os seus próprios objetivos e tendo isso como definido, pode escolher um leque alargado de atividades e práticas, não independentemente de outras escolhas de outros ginastas. Para além disso, todas as atividades são adaptadas às características do participante. Mais ativo ou menos ativo, com mais apetência para a dança ou mais apetência para os saltos, as diferentes disciplinas e especialidades podem responder ao que melhor se adapta ao ginasta. E o ginasta escolher assim também a melhor disciplina que mais se adapta e na qual tem mais sucesso ou retira mais proveito dessa prática. Mesmo características intrínsecas aos ginastas, como aspectos mais sociais e de bem-estar, a ginástica pode potenciar um jovem mais introvertido e ajudá-lo a ultrapassar muitos dos seus receios e medos, alguém que goste mais de trabalhar sozinho, ou por outro lado, também é válido depois uma disciplina é algo que a ginástica ajuda a desenvolver. E portanto essa própria disciplina é importante para conseguir os resultados que se pretende, tanto na competição como na recreação. E portanto é fácil um ginasta adaptar-se e as próprias características da ginástica adaptar e moldar, digamos assim, o ginasta para ser uma melhor pessoa. Somos ainda uma das modalidades mais inclusivas, que integra em si atividades adaptadas à população com deficiência. Nós aqui vemos uma fotografia na parte superior direita de um grupo totalmente completo por ginastas com portadores de deficiência e que se integram nos eventos de ginástica para todos da Federação de uma forma natural. Portanto, fazem os seus exercícios adaptados às suas características e obtêm por si mesmo as suas finalidades, os seus objetivos e as suas marcas de participação. Temos ainda que o universo da ginástica é facilmente adaptável aos espaços. Isto é rapidamente compreensível, porque nem todos os ginásios têm a capacidade de escolher todas as disciplinas, ou de acolher todas as disciplinas. Aliás, isso é algo bastante raro, e os clubes vão se adaptando a estas condições que podem proporcionar aos seus ginastas, tentando sempre dar as melhores condições. É fácil compreender que não podemos ter trampolins ou ginástica rítmica se o pavilhão não tiver uma altura mínima que permita a sua prática em segurança. Mas se calhar já serve para a prática da ginástica acrobática ou para a prática de ginástica para todos que não implica uma altura tão grande como as disciplinas que mencionei anteriormente. Portanto, independentemente se o espaço é muito alto ou é muito baixo, ou se é mais largo ou se é mais estreito, as próprias disciplinas, existe uma leque de variedade de disciplinas que consegue adaptar-se a esse espaço. E por si só também os próprios treinadores e ginastas adaptarem as suas atividades ao próprio espaço, maximizando tudo o que assim conseguir. E por último,
adaptada à idade do praticante. Portanto, na ginástica, somos das poucas modalidades, digamos assim, que permite a sua prática desde a tenra idade, desde meses de idade, aqui nos meses de idade, desde muito novos, com a ajuda dos pais e com a interação dos pais também, até uma fase mais avançada da vida, em que o que se pretende aqui é retirar a parte social e a parte do bem-estar de um idoso que até pode não ter tido uma atividade desportiva ao longo da sua vida, mas que reconhece a importância disso para a sua saúde e o seu bem-estar e, portanto, vem participar nas atividades de ginástica dos seus clubes, das suas autarquias, para promover esse bem-estar e até para potenciar a socialização, que nestas faixas etárias sabemos que é muito complicado de ultrapassar. E, portanto, em cada fase ou idade, a ginástica permite a sua prática devidamente adaptada ao praticante. Portanto, basta escolher a atividade correta e retiraremos dela os proveitos que gostaríamos. Portanto, podemos dizer até que a ginástica para todos é na ginástica para todos que vamos encontrar a grande diversidade e a grande riqueza das práticas gímnicas, porque todas as disciplinas estão e fazem parte da ginástica para todos. Abarcam todas as faixas etárias e intervêm em todas as atividades, que podem não ter até um objetivo de competição, mas contribuem para o bem-estar físico, psíquico e social do praticante, do ginasta neste caso. E, portanto, isso é o mais importante em determinadas fases da vida. E aqui a ginástica consegue, desde o início, desde o nascimento até a uma fase mais avançada da vida, proporcionar isto aos seus praticantes. A ginástica para todos. Esta disciplina nasceu da vontade de não se limitar à prática gímnica a uma vertente competitiva. A ginástica para todos teve várias definições que foram evoluindo ao longo da sua intervenção e em 2002 a Federação Internacional de Ginástica apresentava a ginástica para todos como oferecendo um largo espectro de oportunidades de movimento para todas as pessoas de todas as idades e sendo a disciplina do desporto de recreação. A ginástica para todos baseia a sua intervenção na filosofia dos quatro Fs. E o que é que consta das 4 Fs? Os 4 Fs respondem o fun, ou a alegria, o fitness, o fundamentals e o friendship. Portanto, alegria, aptidão, técnica de base ou fundamentos e a amizade. No primeiro F, o fun, é claro que os ginastas têm que se divertir nos treinos de ginástica. O treino não pode ser maçudo, e não pode ser aborrecido, porque caso contrário o ginasta vai deixar de participar. Isso é rapidamente reconhecido que isso acontecerá. Portanto, correr, o saltar, o rolar, o regular, o trepar e outras atividades que ocorrem nas aulas de ginástica, numa fase inicial da formação, devem ser agradáveis para os participantes. Mas muitas vezes os treinadores colocam alguns obstáculos e alguns exercícios muito repetitivos que acabam com essa diversão dos participantes. Mas isto é algo que estamos bastante melhores a combater, especialmente na área da formação. A ginástica evoluiu bastante nesta vertente do fun, da alegria. O fitness, ou a aptidão física, também é rapidamente compreensível, porque se os participantes desenvolverem uma maior aptidão física, em termos de resistência, força, potência, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, coordenação, percepção espacial, entre outros, eles vão aprender mais facilmente os exercícios técnicos básicos da ginástica. Ou seja, vamos criar aqui bases sólidas que ajudem na aprendizagem de outros exercícios mais complexos numa fase posterior. E, portanto, estas são condições que devem e que fazem parte da formação e da estruturação sustentável que um ginasta deve ter desde que começa a prática da ginástica. Por outro lado, o terceiro F, os fundamentos, ou fundamentals,
Se eles não aprendem bem as técnicas base da ginástica, estes ficarão muito limitados no quão longe poderão avançar em qualquer das disciplinas. Portanto, aqui é importante aprender os padrões de movimento gímnico, que são tarefas básicas, que são comuns a todas as disciplinas gímnicas, e muitas vezes até que vão para lá da modalidade da ginástica e que vão ajudar ao desenvolvimento sustentado do jovem ginasta. Portanto, quanto mais bases sólidas tivermos e melhor estiverem aprendidos estes exercícios, mais fáceis serão as aprendizagens dos exercícios mais complexos. E por fim, o friendship, a amizade. É reconhecido que os ginastas devem sentir-se parte integrada do grupo e reconhecer-se junto dos seus colegas. Este é um dos principais motivos da inscrição dos jovens nos clubes. É por amizade, é por ser amigo de algum outro colega que já pratica. Esta é uma das principais razões para que leve alguns dos ginastas a inscrever-se também nas atividades. E sendo assim, deve ser potenciado e criado aqui estes laços de amizade e de pertença que até podem durar uma vida inteira e portanto, reconhecerem-se como uma segunda casa ou reconhecerem-se e sentirem-se seguros sempre que vão para o clube praticar a ginástica. Passando aos eventos de GPT, aqui temos três áreas ou três níveis. Portanto, temos o nível internacional, o nível mundial, onde a Federação Internacional organiza a Gimnastrada Mundial, a World Gymnastrada, e o World Gym for Life Challenge, portanto, que é um concurso de grupos de ginástica para todos. Depois temos, a nível europeu, o Eurogym, que é um festival para jovens, entre os 12 e os 18. O Golden Age Gym Festival, que é um festival para adultos, mais de 50 anos, e a próxima edição será em 2022, na Madeira. E, por fim, também um evento que agora é mais recente a nível europeu, que é o European Gym for Life Challenge, que é em tudo semelhante ao World Gym for Life Challenge, mas a um nível europeu. Ainda está numa fase embrionária, ainda só houve apenas uma edição, mas irá certamente prolongar-se. A nível nacional, temos o Gym for Life Portugal, à semelhança do evento mundial e do evento europeu, que é um dos maiores, se não o maior evento nacional de Gym for Life organizado pelo mundo inteiro, com cerca de 3.500 participantes nas últimas edições. Temos o Senior Gym, que é o nosso evento, o nosso festival para os séniores, com maiores de 50 anos, e o Portugal Gym, que é, digamos assim, a nossa gimnastrada nacional, e que acontece também todos os anos. Iremos passar em seguida um breve filme que resume a ginástica para todos e a essência e a partilha e a diversidade da ginástica para todos. Exemplifica muito bem com imagens do que é um evento de ginástica para todos, no caso concreto a Gimnastrada Mundial e o Gym for Life Challenge, mas convido-vos a ver.
Ready, set, and begin. Turn it up. Yeah, yeah, yeah. Turn it up. Yeah, yeah, yeah. Turn it up. Yeah, yeah. Conseguiram verificar certamente como numa só disciplina a diversidade de atividades é tão grande e todos têm o seu lugar, e independentemente da idade, da religião, da capacidade física ou intelectual ou da própria origem do país onde estão, todos encontram o seu espaço na ginástica para todos e são bem-sucedidos. Vimos também em concreto aqui imagens dos eventos da FIG, portanto, onde a diversidade e a universalidade são uma tónica para grandes espetáculos. Diversificados, mas únicos. E passamos agora para a última parte da apresentação, em que faremos aqui uma comparação relativamente ao desporto para todos, e como podemos afirmar que a ginástica é uma modalidade para todos. Iremos resumir em seguida aqui alguns objetivos do desporto para todos e confirmar a sua veracidade no universo da ginástica. Portanto, um dos objetivos que o desporto para todos tem é de aumentar a participação desportiva junto de todos os segmentos e promover isso mesmo junto da população. A ginástica também o faz e tem atividades para todos os segmentos da população. Além disso, é também um dos objetivos criar oportunidades de igual acesso à prática desportiva. Ora, na ginástica, isso também é concretizável. Conseguimos promover a inclusão e a integração social de todos os elementos. A ginástica também consegue fazer isso. Portanto, há aqui uma grande ligação entre o desporto para todos e a ginástica. Para além disso, promover de forma digna que um cidadão portador de deficiência consegue enquadrar-se nas atividades. Ora, todos os portadores de deficiência têm o seu espaço, não só na ginástica para todos, mas também noutras áreas, noutras disciplinas gímnicas, onde os próprios regulamentos são adaptados às suas necessidades e, portanto, este é também um dos objetivos que nós na ginástica conseguimos concretizar e promover. Contribui para melhorar a capacidade funcional e desportiva do praticante. Naturalmente que sim, aliás a ginástica é, por assim dizer, a base de muitas das modalidades e, portanto, ensina a correr, ensina a saltar, ensina a trepar, ensina movimentos básicos que poderão ser no futuro concretizáveis e podem ajudar até noutras modalidades. Contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural do ginasta, naturalmente que sim, já falámos na disciplina, já falámos na parte social e da interação entre os próprios participantes e, naturalmente, que também contribui, a ginástica também contribui muito para o bem-estar e saúde da população, não só para os jovens, mas também para os adultos ou até para os séniores. Portanto, em todas as faixas etárias, a atividade que se faz promove o bem-estar e a saúde. Melhora a cultura desportiva nacional, naturalmente que sim, e promove mesmo essa cultura desportiva. Portanto, queremos pessoas mais ativas e a ginástica tem tudo e consegue promovê-la durante todos os segmentos ou todas as fases etárias do praticante. Aumenta a informação pública sobre os benefícios do desporto, naturalmente que sim, através não só dos seus participantes, mas também dos seus familiares e de todos que os rodeiam, que entendem que as pessoas, ao praticarem ginástica e ao praticarem atividade física, e ao praticarem desporto, no modo geral, estão a beneficiar com isso mesmo.
promove o desenvolvimento desportivo e aumenta a base de recrutamento. Naturalmente que sim, aqui é transversal a todas as modalidades, cada uma na sua, mas aqui a ginástica tem um papel até duplamente importante, porque não só forma os ginastas e os ginastas jovens podem vir a ser ginastas séniores, como também podem, sendo ginastas jovens, mudar-se para outra disciplina ou para outra modalidade e também desenvolver-se de uma forma sustentada e até ter mais sucesso no basquetebol, no voleibol, na natação, onde for. Promove a diversidade desportiva, portanto, já verificamos que existem aqui vários tipos de atividades que enquadram também dentro da ginástica, portanto, respeitamos todos, desde a área mais dançada até a área mais acrobata, e todos têm o seu espaço e os seus objetivos sustentados para um princípio de desenvolvimento comum. E por último, apoia as políticas no setor desportivo e na saúde, porque aqui não só a ginástica é um dos desportos que pode ser sustentado a nível financeiro, se as coisas forem criadas com bases sólidas, um clube pode ser sustentado por todo tipo de atividades, desde que promove, desde aos jovens da formação até aos idosos, aos séniores, digamos assim. Todos eles vão ajudar a sustentar financeiramente aqui o clube, porque é conhecido que a competição não é a competição que faz sustentar o clube, mas sim todas as outras valências que o clube promove, que são mais de massa, digamos assim, tem mais pessoas a praticar e, portanto, é esse número que vai sustentar financeiramente um clube e, portanto, o próprio setor desportivo, visto que a atividade pode ser autossustentável. E, para além disso, promove política da saúde pública no sentido de que melhora a saúde dos seus praticantes e, portanto, estes não têm que recorrer tão rapidamente ou tão frequentemente ao sistema de saúde. Portanto, melhora o bem-estar e a saúde da população em geral. E, portanto, estes são objetivos gerais do desporto para todos, que aqui conseguimos enquadrá-los em toda a área gímnica, desde a área de formação, passando por todas as disciplinas competitivas, até a área mais da manutenção ou até da inclusão das populações com deficiência. Passarei agora só aqui uma breve fotografia de um espetáculo que foi criado para promover este mesmo universalismo e esta diversidade de atividades, em que tivemos ginastas de todas as disciplinas, de todas as idades, independentemente das capacidades físicas e intelectuais, todos estiveram presentes neste espetáculo que percorreu Portugal de norte a sul do país e que foi, na nossa opinião, um grande sucesso e uma boa marca e uma boa promoção da atividade e do desporto em geral. Muito obrigado por tudo. Olá a todos, o meu nome é Pedro Almeida, sou treinador de ginástica artística masculina e venho hoje aqui apresentar a estruturação da formação competitiva na ginástica com uma proposta dos Age Group Programs da Federação Internacional de Ginástica. Desde os anos 90 que existem preocupações por parte da FIG de estudar e sistematizar as etapas de crescimento e desenvolvimento das crianças até a idade adulta. Estas preocupações surgem, de certo modo, pelas crescentes críticas dos organismos internacionais, dos médicos e da comunidade esportiva em geral, pelo tipo de treino que era feito na ginástica, pela sua intensidade, pelas elevadas cargas e, acima de tudo, pela procura dos resultados mesmo antes da puberdade. No fundo, até com alguns processos de retardamento da puberdade, com base nos processos de treino mais intensos. Quem abriu esta caixa de Pandora, como alguns mais antigos se recordarão, terá sido Olga Korbut, por um lado, em 72, nos Jogos Olímpicos de Munique, e depois sim, a mais famosa, uma das pessoas mais conhecidas da ginástica, a Nadia Comaneci, em 76, que se sagrou campeã olímpica e obteve, no fundo, para o público em geral, os primeiros exercícios de nota 10, os exercícios perfeitos, e atingiu a perfeição.
Hoje em dia, o panorama é completamente diferente. Esses resultados de crianças e jovens já não são a referência. O que são a referência, e neste caso, na ginástica artística feminina, é a própria Simone Biles, que já tem 24 anos e está-se a preparar para a sua participação nos segundos Jogos Olímpicos em Tóquio, daqui por menos de um mês. Desde 2011, aqui, com o apoio parcial, o apoio financeiro do Comitê Olímpico, foi estabelecendo programas técnicos de desenvolvimento das 7 disciplinas por si tuteladas, no fundo, um programa competitivo, um programa físico, de testagem física e técnica. No fundo, tudo começou em 2012, com o programa da GAM e da GAF, depois surgiu da ginástica rítmica, de certo modo as modalidades também com mais tradição na Federação Internacional. A ginástica de trampolins teve a sua primeira edição em 2017. Seguiu-se, então, depois das 4 olímpicas, a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica e o próprio parkour, recentemente, a disciplina que chegou recentemente à Federação Internacional, em 2019. Estes programas, designados por Age Group Program, apresentam uma orientação técnico-pedagógica que visa ao sucesso desportivo, tendo em consideração as diferentes etapas de maturação da criança e do jovem até à idade adulta. No fundo, é a conciliação de todos os interesses, em particular das crianças e dos jovens. Nos países líderes mundiais da ginástica, sempre houve programas técnicos e físicos orientadores, pelo que este esforço da FIG, e em particular do seu diretor, o Ardi Fink, foi o grande mentor, digamos, desta implementação, o diretor da Educação e das Academias FIG, que começaram no início do século XXI, estabeleceu estes programas para ajudar e permitir que países em vias de desenvolvimento começarem a fazer a ginástica sem cometerem os erros necessários a quem não conhece, digamos, como fazer. Como treinador da GAM, vou apresentar um pouco do que tem sido a aplicação dos Age Group Programs em Portugal, em particular da experiência que tivemos de 2015 a 2021. Como já expliquei anteriormente, este programa apresenta um caminho na via do alto rendimento e numa vertente prática com menor exigência, que em Portugal a Federação considera nos programas como base. Em ambas as lógicas, isto é importante referir, o percurso técnico e físico é semelhante. No entanto, as preocupações com os processos de maturação são, pela natureza das cargas, no fundo, uma das grandes preocupações da atualidade, mais relevantes em termos de usagem dos programas que visam o alto rendimento, onde centraremos, no fundo, a nossa intervenção. Numa lógica de alto rendimento na GAM, a elevada prestação não se evidencia antes dos 19, 20 anos, contrariamente ao setor feminino, onde isso era possível antes da puberdade. No setor masculino isso não é possível. Antes da idade adulta não há rendimento esportivo que permita ser campeão do mundo. Na GAM, uma carreira bem-sucedida normalmente dura entre 4 a 6 ciclos olímpicos. O que acontece? Na ginástica em cada ciclo olímpico, de 4 em 4 anos, as regras de avaliação da prestação competitiva mudam e atualizam. Esta exceção apenas existe nos trampolins, onde o código de pontuação já digamos, é mais antigo e está estabilizado. No entanto, nas restantes disciplinas, inclusive nas disciplinas que ainda não são olímpicas e que têm essa pretensão, ainda, por vezes, até se alteram de 2 em 2 anos. Tal como na própria ginástica, inicialmente, isso aconteceu. Portanto, estas regras e esta atualização de regras põem em causa o quê? Ou traz que necessidade? Traz a necessidade dos 8 aos 18 fazermos um programa suficientemente abrangente, ou seja, de banda larga, que salvaguarda as constantes alterações das regras ao longo dos anos. Eu dou-vos o exemplo do Karbonen, que foi um ginasta russo que, casando com uma francesa, foi representar a França na década de 90 e que era um ginasta que teve uma grande longevidade e ainda fez ginástica até aos 30 e picos anos. E o que é certo é que cada vez que as regras da Federação Internacional se atualizavam, ele rapidamente, na competição seguinte, já aparecia com um programa técnico completamente novo, com exercícios que não estavam a ser suscitados antes, ele passa a fazê-los, com ligações que por vezes eram bonificadas. Ele tinha essa capacidade de adaptação. Porquê? Porque teve realmente uma formação de base, que
no Ocidente sempre se invejou um pouco, que era feita, no fundo, na grande escola russa e da antiga União Soviética. A assimilação, e agora isto é uma questão que é importante, que é, por vezes dizem-me assim, os treinadores, quando nós implementámos, eu era treinador nacional da Federação, e quando implementámos o programa de Age Group, da avaliação do Age Group, diziam-me assim, então, mas se o atleta cumpre este programa na totalidade, vai ser campeão do mundo? E eu disse, não, isso não é garantido. Agora, há uma coisa que eu garanto e consigo pôr, digamos, com toda a vivência. Não conheço nenhum campeão do mundo, não cumpre os requisitos deste programa na totalidade. Já estamos na 6ª edição. O Hardy Fink, no fundo, é o coordenador e o mentor de todos estes processos. Ele que também veio da ginástica artística masculina e foi diretor da Federação Internacional da Educação, Federação Internacional de Ginástica, durante praticamente 20 anos. E no fundo, inspira este Age Group Programs com base num grande senhor da ginástica, o Dieter Hoffmann, que era o responsável da ginástica da antiga República Democrática Alemã, que teve tanto sucesso nos anos 80. E que, no fundo, teve, para além deste programa original que nasceu em Dieter Hoffmann, teve a colaboração de muitos experts a nível mundial, onde eu tive o privilégio de também, na primeira edição, em 2012, ter participado, digamos, na construção e na avaliação, digamos, deste documento. Neste programa apresenta também aquilo que é, no fundo, como implementar o treino. Que tipo de treino? Mas será que é preciso treinar logo todos os dias, desde os 6 anos? Será que é preciso treinar 20 ou 30 horas por semana quando se tem 10 ou 12 anos? E o que a FIG diz, e aquilo que é a nossa experiência, é que se realmente queremos um atleta a chegar à idade adulta, com capacidade e com vontade de ser campeão, o processo tem que ser gradual, tem que ser progressivo, deve respeitar o processo de maturação biológica e, no fundo, acima de tudo, dou-vos só aqui um exemplo, que é a proposta dos 8, 9 anos dos rapazes, 6, 7 anos das raparigas, as tais 2 a 3 vezes por semana, 2 horas. Depois temos, aos 14, 15 anos, já um incremento para 5, 6 dias por semana de 3 horas. Depois, aos 17, 18 anos, já depois do corpo começar a estar mais formado, as tais 8 sessões de treino dá aproximadamente 24 horas. E ao nível da alta performance, no fundo, estamos a falar de 9 a 10 sessões de treino por semana, de 27 a 30 horas. Estas sim muito importantes, a partir de um corpo completamente formado e maturado, no caso dos homens, que normalmente acontece aos 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos. E é, no fundo, esse é o período que mais treina, mais consegue treinar com segurança e com sucesso. Inclusivamente, a própria Federação Internacional propõe também, no fundo, fala nos pré-requisitos, na flexibilidade, na potência, na técnica, na aprendizagem, no refinamento e, no fundo, acaba por também dar aqui um conjunto de orientações do que é que se deve trabalhar em cada fase. Neste programa, temos, no fundo, um programa competitivo, com regras para se organizar competições, que, neste caso, neste programa, propõe um conjunto de 4 exercícios obrigatórios por nível para cada aparelho, com recomendações etárias, assim como um conjunto de sugestões de regras adaptadas ao Código FIG às diferentes idades e objetivos para os chamados exercícios facultativos ou opcionais. Depois temos uma componente mais técnica, uma matriz, digamos, já mais complexa, que é um programa de testagem técnica e física, que corresponde a uma bateria de 210 testes técnicos, 8 testes de flexibilidade, 13 testes específicos de velocidade de força e resistência de força. Esta, sim, talvez, a grande matriz técnica deste programa. Temos então aqui a proposta, no fundo, isto no fundo será a divisão base, onde o programa 1 pode ser feito em qualquer idade. No fundo, o que interessa é que os miúdos vão cumprindo as diferentes etapas. E depois temos aqui, num programa já visando, digamos, o rendimento, na etapa 1 aos 8, 9 anos, na etapa 2, o exercício da etapa 2 aos 10, 11 anos, depois aos 12, 13 anos, 14, 15, até que chega à idade dos 15 aos 18 e já utiliza as regras do próprio Código FIG, que já tem adaptações próprias para o efeito.
Dou-vos aqui um exemplo de um exercício de solo, nomeadamente um salto de peixe, uma roda, uma cambalhota, um pino e uma rondada. No fundo, um exercício que poderia ser feito até inclusivamente numa aula de educação física e que normalmente pertence até aos próprios programas, quase algumas destas partes fazem parte dos programas de educação física. Temos naturalmente também aos 8 anos, digamos, as preocupações pedagógicas de não fazer num cavalo, mas sim fazer num cogumelo, que é muito mais adequado para a criança. Em Portugal, a Federação tem programas de exercícios obrigatórios para a base e códigos adaptados para o rendimento desde há várias décadas, que foram aperfeiçoados à luz, de certo modo, inspirados também um pouco nos Age Group Programs. Na componente técnica e física dos Age Group foi aplicado na GAM, em Portugal, como critério de acesso às seleções nacionais GAM de 2015 a 2020. Em 2021 ele continua em vigor, só que por razões da pandemia não foi possível aplicar. Uma bateria de tais testes que já falámos há pouco e que vamos então reforçar agora. A tal questão da flexibilidade, as diferentes espragatas e os diferentes níveis de exigência, a espragata de frente, a flexibilidade ativa tão importante, digamos, no desporto em si e também aqui presente, a ponte, o feixe de pernas juntas, o feixe de pernas afastadas, a retropulsão. Estas, no fundo, são os testes de flexibilidade e mobilidade necessários para se ter sucesso no nosso desporto e são quase pré-requisitos de entrada. Depois também temos alguns testes de força, muitos deles até de caráter geral, a impulsão horizontal, usado praticamente em todo o desporto, o subir à corda, a corrida de velocidade em função com 10 níveis em função do tempo realizado, os ciclos no cogumelo, os ciclos no cavalo, o pino em V, para preparar as argolas, o pino nas argolas, tudo numa lógica de progressão, os abdominais, os ângulos agudos e os manás, as pranchas, pernas afastadas, os pinos olímpicos nas diferentes vertentes, a força nas argolas, as flexões em pino, hoje muito usuais até no próprio CrossFit, as subidas à frente e atrás e as pranchas e os elementos de força nas argolas. Esta adaptação já foi algo que nós até colocámos e acrescentámos aqui no nosso programa em Portugal. E depois temos a avaliação técnica. Esta avaliação técnica, sim, bastante complexa e interessante. Porquê? Porque ela define para os 8, 9, 10 anos os graus ou os tipos de testes que os miúdos devem escolher. E depois diz assim, para ter acesso ao 4º e ao 5º, digamos, teste, só é possível de o fazer se tivermos sucesso e fizermos tudo na perfeição, quer tecnicamente, quer em termos posturais. Aos 11, 12 anos, os exercícios mudam, passam para mais à frente, até que só aos 16, 17 anos é que é possível chegar ao nível máximo, que é o nível 10. A título de exemplo, e agora sim, exemplificando, fazendo perceber que o miúdo, quando tem 8, 9, 10 anos, o que nós ensinamos no solo, que neste caso é no grupo 1, é o salto-mãos peixe, o salto-mãos flick, peixe, e depois eles poderão ir até ao salto-mãos flick, peixe, ou então ao salto-mãos mortal, seguido de peixe. No fundo já tem um salto consecutivo. E muitos me dirão assim, então mas o teste 10 faz uma dupla pirueta e um duplo à frente, então eu não tenho um miúdo de 9 anos e não posso logo ensinar logo, é passar logo diretamente aos elementos mais complexos. Não o devo fazer por razões até de maturação e porque não é esse o processo que vai garantir sucesso. Aliás, é muito típico, e nós vemos isso, que é, os treinadores têm muita tendência para quê? Quando estão a formar um jovem, de tentar copiar aquilo que é feito a nível internacional pelos ginastas que ganham. E os que ganham, efetivamente, fazem isso. Isso acaba por fazer muito pouco sentido, porque isso não garante a tal formação de banda larga, que acaba por ser extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, isto porque é que é importante e porque é que há esta situação toda, fala aqui. No fundo, nós, quando pensamos no processo de maturação, nós temos que pensar no quê? Nós sabemos que há um take-off, e estamos a falar apenas nos rapazes, porque é desta apresentação, a partir dos 12 anos, há um pico de velocidade de crescimento, depois há um pico de velocidade de
aos 12 anos, há um pico de velocidade de peso depois aos 14 anos. Isto era tudo muito bonito se isto fosse assim. Sempre. O que acontece é que, dentro de um intervalo de normalidade, isto pode acontecer 2 anos mais cedo ou 2 anos mais tarde. E dentro de um intervalo que às vezes acontece, e normalmente na ginástica os miúdos são de maturação retardada, por vezes os processos de maturação ainda são mais tardios. E, no fundo, estas preocupações devem estar presentes também no tipo de trabalho. Só a título de exemplo, só para vocês terem uma ideia, esta dupla pirueta executada num estrado de competição, que é uma superfície extremamente dura, não é um tipo de exercício adequado para um jovem de 14, 15 anos. Isto porquê? Porque ele dificilmente consegue fazer isto sem pôr em causa as suas placas de crescimento. Porquê? Porque é muito difícil conseguir sair do chão e conseguir não ter problemas ao nível de possa ir a rodar, ainda no chão, no fundo, e sujeitar, no fundo, as suas zonas de crescimento, no fundo é aquilo que é mais típico hoje, nos dias de hoje, que é as lesões de crescimento e de sobrecarga, tem muito a ver com as placas de crescimento. E só a título de exemplo, até vos dou um caso. Nós, em 2010, quando foi inaugurado o CARD de Sangalhos, 2010 ou 2011, houve lá uma competição num estrado novo, extremamente duro, em que houve 2 atletas de 14 anos, que no espaço de 30 segundos, um numa direção do estrado e o outro noutra, no aquecimento, tiveram os dois a fazer mortal à frente, com pirueta e meia à frente, tiveram os dois uma fratura na zona de crescimento. Isto porquê? Porque as cartilagens de crescimento estão preparadas para levar impactos verticais, mas dão-se muito mal com impactos laterais ou com torções. Portanto, há coisas que devemos esperar para a maturação para proceder, no fundo, ao seu treino. E acaba por ser assim que nós devemos pensar estes age group problems e respeitar, no fundo, as tais variáveis de maturação que devemos conseguir controlar, obviamente, com medidas, com uma monitorização constante, mês a mês, medida da altura de pé, da envergadura, da altura sentado, precisamente para percebermos quando é que o miúdo vai entrar no seu take-off, quando é que o miúdo vai estar na zona, digamos, mais crítica em que o devemos proteger para evitar os tais osgood-slatters e as tais doenças de severo ao nível do calcanhar e, no fundo, acima de tudo, evitar as lesões ao nível das cartilagens de crescimento, essas sim bem mais perigosas, e que se nós fazemos coisas erradas em determinada idade, arriscamos a provocar lesões muito graves. No fundo, o que é que nós pretendemos com o programa de Age Group Programs? No fundo, uma formação de banda larga, com capacidade de adaptação às novas exigências. O programa é extremamente complexo, como vos digo, são 210 testes, há 4 grupos de estrutura por aparelho, no caso dos saltos são apenas 2, mas 4 ou 3 grupos, é muito teste, mas acima de tudo nós devemos fazer as coisas certas nas alturas certas. No fundo, acho que isto é talvez a mensagem principal que a FIG nos traz e que no fundo deve ser também aquela que nós devemos passar aqui, que é seguir estas orientações. Permitir que as crianças e jovens cheguem preparados à idade adulta para aí sim serem competitivos, que é onde conta. No escalão sénior, no fundo, é onde nós pretendemos ter o verdadeiro sucesso no desporto. Obrigado, espero ter dado o meu contributo e desafio-vos a ir à página da Federação Internacional para acederem aos conteúdos dos Age Group Programs, porque são documentos extremamente úteis e que poderão ser documentos importantes para a orientação do vosso trabalho no dia-a-dia. Muito obrigado. Olá, boa tarde. O meu nome é Carlos Matias, treinador nacional da Federação de Ginástica de Portugal para a disciplina olímpica dos trampolins, e é com muito prazer que eu aqui vou partilhar convosco algumas das indicações que eu uso para mim mesmo e para os treinadores que comigo colaboram, no sentido de conseguirmos levar a bom porto aquelas que são as nossas intenções de desenvolvimento técnico. Naturalmente, que vamos começar do fim para o princípio, visto que, se falamos de aplicação de desenvolvimento técnico desportivo, temos que saber onde queremos chegar e montar a máquina, montar o puzzle, de forma que tal seja possível.
vou ilustrar este caminho, que é o caminho, no fundo, do feedback. Nós temos aqui só 2 feedbacks que nos levam ao sítio pretendido, ao nível pretendido. O feedback apreciativo e o feedback apreciativo são os únicos 2 que nós usamos se queremos ver acontecer a genialidade natural dos nossos talentosos ginastas, ou pelo menos dos ginastas mais talentosos. Vou ilustrar mais ou menos aonde nós pretendemos chegar e quais são alguns dos elementos que nos ajudam a construir esta intenção. Depois vamos falar dos mecanismos e dos processos em que tal se organiza. E tudo começa onde as imagens acabam. No cativar. Primeiro cativar e depois continuar a cativar. Porque verdadeiramente, talvez o grande instrumento à disposição dos treinadores desta e de qualquer disciplina, e quanto mais técnico, mais importante se torna, é o elogio sincero, entendido como uma partilha de entusiasmo, de paixão e de crença na possibilidade de se vir a atingir com o trabalho de vida, com a disciplina de vida, os objetivos a que nos propusemos. Começa tudo então com a capacidade, na mais tenridade possível, Isso mesmo. cativar para o esforço que é pedido, para a aprendizagem de novos skills que entusiasmem e que alimentem a ideia de que tudo é possível, desde que se ponha a determinação e tudo aquilo que o treino convida a fazer aparecer. A primeira coisa que um ginasta tem que saber chegar a casa e dizer é: eu hoje aprendi qualquer coisa nova. Por pouco que seja. Por pequenino que seja o desenvolvimento verificado. À pergunta, então como foi hoje? A primeira ideia tem que ser: foi fantástico. Encantamento que serve de suporte às 3 competências básicas que, por exemplo, Ryan Deci, na sua teoria da autodeterminação, identificaram tão bem. O sentimento de competência, o sentimento de vínculo e o sentimento de autonomia. É aqui que as coisas se constroem e se estudam. Paralelamente a esta aplicação das capacidades técnicas, do conhecimento técnico e da capacidade de intervenção do treinador, acontecem a aplicação de regulamentos e documentos que ajudam a identificar o caminho que todos devemos percorrer ou, desejavelmente, todos deveríamos percorrer. São eles os manuais técnicos, né, que identificam, desde logo, que é possível pensar a 4 níveis. Ao nível de base, de quem começa, através da criação de, por exemplo, competições de níveis onde cada um participa de acordo com o seu nível técnico e não de acordo com a sua idade, decorrem ao nível das associações territoriais, mas são onde podemos ajudar a captar e a manifestar as capacidades e talentos de uma série de jovens que chegam à nossa disciplina, às vezes já não tão cedo quanto desejável. Depois temos os níveis que se estruturam nas competições distritais ou territoriais, como sejam os níveis de base, onde as primeiras exigências e a primeira construção do desenvolvimento técnico se estabelece.
E depois a primeira divisão, que no fundo cumpre já identificadas preocupações por parte das federações internacionais de ginástica, ou da Federação Internacional de Ginástica, através dos seus ex-grupos, systems, através no fundo, da identificação dos requisitos de base para a possibilidade de participação internacional. Além destes documentos orientadores, temos ainda os normativos de acesso às seleções nacionais e às participações internacionais em representação da Federação de Ginástica de Portugal. Aqui estabelece um novo nível de exigências para o acesso, que correspondam ao nível reputacional que nós já temos a nível internacional estabelecido. Somos um país que no último Campeonato da Europa é o segundo país com mais medalhas no Campeonato da Europa. Somos o país que no Campeonato do Mundo, no all-around, onde todas as especialidades se apresentam em conjunto e competem unitariamente, somos vice-campeões do mundo. E, portanto, a garantia desse nível reputacional e a garantia de que estamos a caminhar com vista a manter o nosso padrão olímpico, visto que desde 2004 temos sempre a participação olímpica a acontecer, primeiro com o Nuno Merino, depois com o Ganchinho e com a Ana Rente, depois agora com o Diogo Abreu. Portanto, quer dizer que o nosso patamar de apresentação internacional e de representação internacional é muito elevado e estes documentos orientadores têm, de alguma forma, que nos ajudar a manter viva a ambição de que menos que isto, não. Mais do que isto, se possível. Porque nós sabemos que estamos a fazer o possível. E o nosso possível é muito bom. Porque estamos a lidar com pessoal muito talentoso. Com treinadores que, ao nível dos clubes, fazem verdadeiros milagres. Mas está tudo pensado, está tudo estruturado. Para quem não quiser fazer novos raciocínios para além daqueles que já estejam estabelecidos, é só seguir. É só seguir o que já está determinado. Porque este trabalho de casa tem sido muito bem feito e os frutos, naturalmente, estarão aí à vista de todos. O que falta, então, para pensarmos que o caminho que trilhamos é o melhor que podemos pensar para o efeito desejado. 3 ideias, pelo menos, urge cumprir. A primeira é a ligação ao conhecimento. Um mais aprofundado relacionamento com as faculdades de desporto, que têm gabinetes especializados no apoio, desde a biomecânica à fisiologia, à biologia do exercício, a uma série de valências, já nem sequer referindo aquelas mais evidentes, como seja as nutricionais, as psicológicas, de apoio psicológico, né? E que são fundamentais, como todos nós percebemos já há muito, né? Mas esta ligação aos centros de saber urge aprofundar. A outra é, naturalmente, a criação de centros, verdadeiros centros de alto rendimento, onde a monitorização de todo o processo que decorre no treino, de todas as atividades associadas ao desenvolvimento técnico, possam ter forma de aí serem cumpridas. A última é uma ligação que tarda em se estabelecer,
que é a ligação entre a ginástica, enquanto atividade humana, com um valor que todos nós sabemos ser elevadíssimo na formação pessoal de cada um dos nossos concidadãos, à escola, ao que se faz na escola, à educação física que se faz na escola. Estas três valências urge estabelecer. Penso que estamos a lidar com um universo que podia ser, pelo menos, quadriplicado se esta ligação à escola fosse melhor estabelecida. Fica então este último momento reservado para agradecer o convite que me foi endereçado para convosco partilhar alguns destes pensamentos que tenho para com esta disciplina gímnica que aproveita a dificuldade e a complexidade em que as ações se organizam para se tornar incrível e tão desejada pelos jovens que nos procuram. E um abraço a todos vós. Olá a todos. Gostaria em primeiro lugar de agradecer à Federação de Ginástica Portugal o convite para realizar esta apresentação. Vou começar esta apresentação. Vou falar-vos um pouco acerca da minha experiência como treinadora com atletas de ginástica artística feminina, no que diz respeito ao planeamento e aplicação do treino numa carreira gímnica, desde o escalão de infantis, entre os 7 e os 10 anos, e durante todo o seu percurso como ginastas até chegar ao alto rendimento e todas as suas participações em competição durante o seu percurso até chegar ao seu expoente máximo de participação em competições internacionais e Jogos Olímpicos. Quando um ginasta chega ao clube e inicia o seu percurso competitivo, para mim é muito importante a realização de um timeline para que eu consiga perspectivar todo o percurso do ginasta até chegar a sénior. Por isso, eu sei que, neste caso, estará aqui no timeline a idade do ginasta, neste caso dos 7 aos 28, é uma estimativa, e em que ano teria essas mesmas idades. Assim, ainda assim, aqui em cima, nos objetivos a atingir, estão as competições internacionais e diferentes objetivos a atingir durante esses anos nesse percurso desportivo. Na fase inicial de competição, aquilo que seria suposto era a participação de competições a nível de clube. Depois, aos 12 anos, a perspectiva de um ginasta que tenha apetências para o alto rendimento será aos 12 anos ingressar na seleção nacional, portanto esse deverá ser um dos objetivos. Aos 14 anos a iniciação na participação internacional, neste caso com competições júniores, como o Campeonato da Europa, o Festival Olímpico da Juventude Europeia, e depois, por volta dos 16, 17 anos, o ingresso em competições internacionais como Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa. Por fim, acho que é importante perceber em que idade é que o atleta ou a atleta estará disponível para realizar os seus primeiros Jogos Olímpicos, se isso for um dos seus objetivos. Ainda assim, o que é importante, e há a necessidade de equacionar os objetivos reais para cada momento, portanto, aos 7 anos, quando as ginastas têm estas idades, terão determinados objetivos, como sendo os seus. Aos 12, devem iniciar uma prática na direção da representação nacional. Aos 14, iniciar as suas primeiras experiências em competições júniores e, portanto, iniciar aí as suas competições internacionais, e depois, aos 16, 17 anos, começar o seu ingresso em competições internacionais ao mais alto nível, como Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo, Jogos Olímpicos, por aí adiante. Para isso,
há necessidade de a cada idade trabalhar, e nesta carreira desportiva e nesse sentido há necessidade nestas idades, especialmente entre os 7 e os 10 anos, 10, 11 anos, há necessidade de trabalhar as capacidades motoras mais relevantes para a modalidade, como a força, a flexibilidade, coordenação, agilidade, por aí adiante, assim como, a par das capacidades motoras, trabalhar os padrões gímnicos do movimento e também as posturas corporais que são mesmo muito importantes. Há necessidade também na aprendizagem de habilidades mais básicas da ginástica, no caso da ginástica artística feminina e naquilo que é a minha perspectiva, há que ensinar as habilidades mais básicas no solo, nas paralelas assimétricas, uma vez que são um aparelho completamente diferente dos outros 3 aparelhos, e a cama elástica no desenvolvimento da orientação espacial e do trabalho de toda a acrobacia. Ainda nesta fase, acho que é muito importante, nesta primeira fase, trabalhar alguns traços de personalidade que se devem potenciar, assim como características a desenvolver, como o gosto pela modalidade, a superação, a repetição, perfeição, a paciência. Neste sentido, acho que há necessidade das ginastas trabalharem a repetição, no sentido de que têm que fazer muitas horas de treino, portanto têm que ter a capacidade de treinar muitas horas, repetir muitas vezes a mesma coisa, e ser muito perfeccionistas, ou ter uma atenção pela perfeição na execução, que deve ser uma das características que devem ter, uma vez que na aplicação do código de pontuação isso exige alguma perfeição de execução, e por isso a base das habilidades é muito importante. Acho que nesta panóplia de exercícios a aprender é preciso que haja uma grande diversidade de elementos a aprender. É uma das coisas mais importantes, é ser uma aprendizagem muito diversificada e nesta fase inicial pouco complexa, portanto dar atenção a esta diversidade sem muita complexidade. Depois, numa fase mais adiantada e quando começam as competições internacionais, mais na idade júnior, a primeira coisa a fazer será aprender e dominar com a máxima perfeição todas as famílias de elementos, aqueles elementos que têm mais facilidade e mais dificuldade, realizar todas as exigências específicas de todos os aparelhos que estão presentes no código, dar maior importância às exigências específicas que demoram mais tempo a aprender, desenvolver a consistência de execução, ou seja, o que se realiza em competição tem que ser realizado com sucesso. Nesta fase acho que é muito importante o domínio das famílias de elementos versus as exigências específicas. Muitas vezes as exigências específicas não abarcam todas as famílias de elementos e eu acho muito importante nesta fase inicial aprender todas as famílias de elementos, no sentido de que por vezes as exigências específicas mudam, de 4 em 4 anos o código muda e por vezes podem-se modificar um pouco o tipo de elementos a executar. E se nós nos ensinarmos às ginastas muito cedo, possivelmente podem depois, mais à frente ou mais adiante, não ter a capacidade de tão facilmente aprender estas exigências. Depois, acho que na fase mais adiantada e numa participação internacional sénior, acho que é importante o incremento constante de elementos e combinações de elementos em todos os aparelhos, portanto melhorar a dificuldade dos exercícios de competição. Também a preparação adequada de cada grande competição, a preparação física, a preparação técnica, a preparação psicológica, a preparação do momento competitivo, porque a preparação do momento competitivo pode sempre ser feito em treino, ou o ideal seria fazê-lo em competição, mas também pode ser feito em treino, com tarefas e com cumprimento de tarefas nesse sentido. E depois o cumprimento de objetivos estipulados, que pode ser a execução com sucesso, sem falhas numa competição, por exemplo, numa fase inicial, portanto conseguir alcançar os objetivos da competição, sejam eles poucos ou muitos, portanto tentar alcançar esses objetivos, e depois objetivos um bocadinho mais avultados, como sendo alcance de uma final e participação nos Jogos Olímpicos.
Nesta fase inicial e quando se inicia e quando eu inicio o trabalho com ginastas muito jovens, tenho sempre tendência a elaborar para cada aparelho, neste caso será em relação ao solo, elaborar uma ficha onde tenho os elementos a efetuar em cada ano, o primeiro ano de infantil, no segundo ano de infantil, o primeiro ano de iniciada, por aí adiante até o primeiro ano de júnior. Não avanço mais que o primeiro ano de júnior, uma vez que as aprendizagens a longo prazo depois têm um rumo diferente daquele que nós perspectivamos aos 10 anos. Portanto, depois as aprendizagens vão levando a alguns rumos diferentes e aí devemos perspectivar o que é que vem a seguir. Mas até aí, até chegar a esta fase, são o cumprimento das exigências específicas, a aprendizagem das famílias, dos elementos todas, bem como a capacidade de fazer coisas muito diversificadas e relativamente complexas. Portanto, estes símbolos correspondem a elementos, rodada flick-flick, aqui a rodada flick emprenchado, aqui o salto nós emprenchado à frente, a pirueta à frente e por aí adiante, até chegar aos duplos e por aí adiante. Gosto sempre de colocar a princípio coisas que são para realizar em prova aqui nesta fase e aqui os elementos que são para aprender para o próximo ano. Portanto, durante um ano deve-se aprender os elementos daquele ano e também iniciar os elementos que vamos fazer no ano seguinte. Com isto e a par disto, ter para todas as ginastas, uma vez que é difícil, não é fácil acompanhar o desenvolvimento aprofundado de todas as ginastas, fazer fichas para colocar quem é que já conseguiu realizar determinados objetivos e quem é que ainda não conseguiu para estar sempre a par das suas evoluções. Depois, na aprendizagem e performance a longo prazo e na perspectiva do treinador, acho que é muito importante saber a técnica dos elementos. É preciso sabê-los na parte biomecânica e também na sua componente física, na sua componente psicológica. Há muitos elementos, como por exemplo os elementos realizados na trave, que têm uma componente psicológica diferente dos outros elementos nos outros aparelhos, e é preciso dar alguma atenção na aprendizagem a longo prazo a esse tipo de componentes. Há que realçar, dentro dessa técnica, os aspectos mais importantes, tentarmos perceber o que é que faz com que a ginasta aprenda aquele determinado elemento e não nos focarmos em demasiadas coisas. Portanto, o que é que, na realidade, faz com que a ginasta vá perceber a técnica adequada, perfeita, pois quando são técnicas importantes devem ser realizadas perfeitas. Relativamente a estas aprendizagens e performance a longo prazo, há que realçar, a quando da proposta das tarefas, aspectos quantitativos e qualitativos. No aspecto quantitativo é fácil, na ginástica muita repetição é equivalente a uma aprendizagem mais eficaz. No entanto, a parte qualitativa é determinante, uma vez que na parte quantitativa nós não podemos repetir inúmeras vezes dado para não prejudicar o desenvolvimento e crescimento da criança, da jovem ou da adulta, portanto, o desenvolvimento das estruturas, as articulações, por aí adiante, a parte muscular, isso tudo. Portanto, a parte da quantidade é muito importante ser regrado para proteger a ginasta das diferentes lesões que podem acontecer, dada a repetição que é necessária fazer para a aprendizagem, e muitas vezes os aspectos qualitativos na realização destas tarefas é muito importante, como por exemplo, se eu vou realizar um flick atrás da trave, é importante eu dizer-lhe que são 5 flicks atrás na trave, é o máximo de flicks atrás que vou pedir, e realçar aspectos qualitativos que quero ver cumpridos. Por exemplo, pode ser com as pernas afastadas a espargato, ou pode ser com as pernas estendidas, e dizer-lhe que dentro destes 5 são 2 com as pernas estendidas. E se realizar esses 2 com as pernas estendidas, não precisa realizar os 5 e realizará só os 2. Neste aspecto já sei que no dia seguinte é preciso fazer 3 em vez de 2, porque sei que posso ir até aos 5 e não fazer muito mais pelos motivos que indiquei antes. E relativamente ao cumprimento da tarefa,
a colocar então estes objetivos, no sentido de eles serem realizados com perfeição, porque essa é a direção do cumprimento das diferentes tarefas. Até em competição eu vou querer fazer as tarefas, a tarefa que tenho que fazer em competição, o mais perfeito possível, portanto isso deve fazer parte daquilo que é o cumprimento da minha tarefa durante o treino, e depois terem atenção a aspectos físicos, técnicos e psicológicos, uma vez que na aprendizagem pode ser mais longa ou mais curta a aprendizagem, dependendo destes aspectos. Quando eu preciso de um aporte físico maior, eu tenho que trabalhar a parte física primeiro, antes de aprender um determinado elemento. Por exemplo, quando eu quero aprender um duplo mortal, eu tenho que primeiro trabalhar os aspectos físicos da impulsão de pernas, do trabalho de força abdominal para realizar o duplo, por aí adiante, antes de propor as determinadas situações de aprendizagem. E isso vai demorar o seu tempo, e tenho que ter esta atenção quando é que eu quero realizar determinado exercício e quando é que eu tenho que começar a fazer estes exercícios físicos e técnicos ou psicológicos atempadamente, no sentido de conseguir cumprir a tarefa quando eu quero. A par destes objetivos mais técnicos e deste desenvolvimento destas competências no treino, e estas próximas componentes eu acho que fazem parte de toda a carreira desportiva da ginasta, entre os 7 e os 20. Acho que há que dar importância aos vários aspectos da vida do ginasta e do seu desenvolvimento, no que diz respeito à parte escolar, à parte familiar, à parte pessoal e à parte social. Há que dar-lhes a devida atenção nos momentos adequados, e quando precisam, é preciso esquecer que a ginasta é uma atleta e pensar que a ginasta é uma pessoa que está em desenvolvimento e que tem determinado problema, e é preciso tratar esse problema e ajudar a resolver. Neste aspecto, acho que o principal é a comunicação com o atleta, é o mais importante, tendo confiança e compreensão. Acho que são os aspectos mais determinantes. Depois, penso que a prevenção, outra componente importante é a prevenção de lesões, e por isso o aproveitamento e interesse por todas as valências que poderão potenciar o desenvolvimento do ginasta e a sua constante evolução, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fisiologistas e outros treinadores ou juízes ou psicólogos, será uma parte importante desta evolução e desta construção da carreira desportiva de uma ginasta. Quando estamos, portanto, perante um macrociclo de uma ginasta entre os 7 e os 10 anos, vamos ter determinadas competições, determinados objetivos a nível competitivo e a nível de saraus e outras tarefas desse género, que têm uma determinada importância, e se calhar aos 7 e aos 10 anos o sarau é um evento que tenha alta importância, enquanto que os testes do clube, os testes físicos por aí adiante são talvez de baixa ou de média importância. Quando a atleta já chega à idade júnior, isso passa a ter outra dimensão, ou seja, passam a ser importantes a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional e os testes para a Seleção Nacional, porque deve ser esse o seguimento da ginasta, sendo que o sarau e competições distritais começam a ter menos importância. E quando chegamos a séniores e temos outro tipo de competições, como campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e campeonatos nacionais, há que equacionar a importância de cada evento, e porque eles não vão ter a mesma importância. Se calhar um sarau já é de baixa importância, uma festa de Natal, e terá mais importância um campeonato do mundo, um campeonato nacional e por aí adiante. Dentro de um microciclo deste género e com um sem número de atividades, há que depois realizar mesociclos, onde se colocam as competições mais importantes. Neste caso desta ginasta seria o test event, seria aqui, na semana 0. Eu depois costumo colocar para trás o número de semanas para trás com as datas, peço desculpa, com as datas.
E aqui a cor-de-rosa e Bordeaux está a dimensão da carga. Portanto, se nessa semana esse microciclo, que tipo de dimensão, que tipo de carga tem esse microciclo. E, portanto, podemos ver que alguns têm em 100% na dimensão da carga, outros 80%, outros 30%, outros 40%, dependendo do tipo de competições e atividades que tiver ao longo destas semanas. Eu gosto de colocar para planear e replanear aquilo que as ginastas vão fazendo nos macrociclos, nos mesociclos, algo para tentar perceber se elas estão a seguir aquilo que eu planeei ou não. Neste caso, por exemplo, desta ginasta, neste momento, ou teve testes escolares, ou teve alguma lesão, ou algum problema, que em vez de conseguir estar a fazer uma carga a 70%, só conseguiu fazer a 40%. E, portanto, depois tem que reequacionar aquilo que são os objetivos da ginasta, no sentido de conseguir chegar à competição e estar aqui. Depois, na aplicação prática, precisamos de trabalhar o microciclo, e no microciclo é preciso distribuir as diferentes, como falávamos há bocado, as capacidades motoras, a parte dos alongamentos, a parte daquilo que é o tempo que se despende em cada aparelho, por aí adiante. Há que dar importância às diferentes coisas. E é importante que quando eu faço uma percentagem do microciclo e dos elementos, portanto, das diferentes componentes do treino do microciclo, e que lhes coloco uma percentagem, que este seguimento esteja de acordo com aquilo que eu quero fazer. Para mim, neste microciclo, o mais importante seria as paralelas assimétricas, depois a trave, depois o trabalho da força, depois o solo, depois a flexibilidade, por aí adiante. Portanto, convém que quando eu faço este tipo de percentagens, esteja na maior percentagem aquilo que eu quero ver mais trabalhado. Depois, no que diz respeito ao microciclo, o planeamento do microciclo deve ser o mais personalizado possível, e por isso aqui neste microciclo tem a ginasta 1, a ginasta 2 e depois agrupadas 4 ginastas que carecem, se calhar, do mesmo planeamento. Aqui toda a parte inicial que será para todas, bem como um cabeçalho que se adequa àquilo que eu, treinador, quero ver no meu cabeçalho. Neste aspecto eu quero saber qual é a competição que tenho a seguir, quantas semanas faltam para essa competição, que tipo de mesociclo é que eu vou fazer e para que ginastas é que se vai aplicar. Também está aqui presente a dimensão da carga, para eu ter uma ideia, quando estou a construir o microciclo, do que é que vou colocar em cada ginasta, e depois ser o mais personalizado possível em função da ginasta que tenho à frente. Depois, na caracterização do treino e na distribuição da percentagem daquilo que são os aparelhos, as capacidades motoras, eu devo ter uma percentagem adequada àquilo que eu quero fazer e àquilo que é a dimensão do meu microciclo, se é competitivo, se estou a trabalhar com ginastas séniores, se estou a trabalhar com ginastas de 7 anos ou júniores. Portanto, todas estas percentagens se vão modificar em função das ginastas que eu tenho à frente. Portanto, umas vão precisar mais de umas coisas e outras vão precisar mais de outras, e é muito importante que esse tipo de planeamento seja bem personalizado. Quanto às tarefas na própria sessão de treino, eu coloquei aqui as 5 coisas mais importantes que eu acho quando elaboro uma sessão de treino. Para mim, na sessão de treino, a par de todas aquelas coisas que vimos anteriormente, como as capacidades motoras, esse trabalho das capacidades motoras, alongamentos, trabalho dos aparelhos, há que trabalhar a consolidação do leque de habilidades que já aprendemos, que as ginastas já aprenderam, quer tenham 7, quer tenham 14, quer tenham 25, portanto, consolidar o leque de habilidades já aprendidas, a aquisição de novas habilidades gímnicas, a ligação de 2 ou mais elementos para a construção de exercícios de competição, ou ligação de elementos, como por exemplo uma rodada flico-mortal, no caso das ginastas de 7, 8, 9, 10, que estão a aprender ligações de elementos para depois fazer elementos mais complexos. Depois,
a exercitação de exercícios de competição por partes, portanto divididos em metades ou em partes, e depois a exercitação de exercícios de competição completos. E fiz aqui uma distribuição pelos dias da semana, portanto para um macrociclo competitivo para júniores e séniores, como é que seria a minha semana, sendo que quarta-feira seria o dia mais forte. Portanto, primeiro, na segunda-feira, consolidação das habilidades já aprendidas e ligação de elementos. Na terça-feira, ligação de elementos e exercícios de competição e partes do número e completos. E na quarta-feira, ligações de elementos e exercícios de competição. Depois, quinta-feira, um dia mais suave, com consolidação dos elementos já aprendidos, fazer elementos separados, aquisição de novas habilidades, por ser um dia mais calmo e, portanto, que há mais apetência para este tipo de aquisição. Depois, na sexta-feira, um dia mais forte, com ligações de elementos e exercícios de competição. E depois, no sábado, outra vez, um dia mais ligeiro, com ligação de elementos e consolidação de habilidades já aprendidas e também aquisição de habilidades novas. Isto depois varia consoante a idade das ginastas que eu tiver à minha frente, e isso será feito em cada sessão de treino. Quanto mais personalizado puder ser a sessão de treino, melhor, pois as ginastas vão beneficiar com isso, se eu fizer um planeamento mais personalizado a todos os momentos e em cada dia e em cada aparelho e em cada momento da sua vida. Muito obrigada e até breve.